Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Amém? Nosso Deus é digno, não é? Então vamos cantar essa música Digno é o Senhor e dar graças, né? Pelo sangue dele, pelo sacrifício, por amor tremendo que ele tem por nós. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, mas ressuscitou. Igreja, digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Continue louvando, continue adorando. Obrigado, Jesus. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão.
és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja, tua luz brilha sobre nós, o mesmo corpo, um só Espírito, um Senhor e Rei. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Faça a tua vontade através de nós, que o teu reino venha, que o teu reino venha. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o poder do grande Rei. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino de amor. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão, tu és a paz que acalma todo coração, és o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos seus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá. Vozes. Luz que brilha sobre a escuridão. Tua verdade sempre permanecerá, do teu amor quem poderá nos separar? És fiel e para sempre teu povo sustenta, e então o mundo inteiro verá o
poder do grande Rei. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, Senhor, te louvamos, Pai, te engrandecemos, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor maravilhoso e grande por nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, Senhor. Ó, Senhor, que o Senhor transforme as nossas vidas, Pai. Deus, o tempo passa tão rápido, tantas coisas vão acontecendo, Senhor. E tudo muda, Pai, tão rapidamente, Senhor. Não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor nunca muda, Pai. A tua vontade nunca muda, que há o bem para nós, Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, Pai. Nós confiamos em Ti e sabemos, ó Deus, que o Senhor está cuidando de nós, do Teu povo, da Tua igreja.
da tua nação, Senhor, e queremos entregar, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos mais uma vez e pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dirija, Senhor, em todos os nossos caminhos. Estamos chegando perto do fim do ano, Senhor, e queremos entregar todo esse ano nas tuas mãos, tudo que passou, te agradecer, Pai, e pedir, Senhor, que o Senhor nos dirija no próximo ano também, na tua presença, Senhor, porque nós precisamos de ti, é só isso que nós precisamos, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Fala conosco essa noite, essa manhã novamente, e que possamos estar aqui, Deus, para ouvir a sua voz, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Obrigado à equipe de louvor pelo tempo especial de adoração que nós tivemos. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 21 ao verso 40. Lucas, capítulo 2, de 21 a 40. Nós estamos numa série de mensagens, concluindo uma série de mensagens, encontros de Jesus, encontros que Jesus teve com outras pessoas e que transformou a vida delas. Aqui nós temos um encontro diferente, porque Jesus é apenas um bebê, mas ainda assim é um encontro, quando José e Maria levam o seu filho até o templo e eles então têm essa conversa com Simeão e Ana. Então nós vamos ler Lucas capítulo 2, dos versos 21 a 40. Diz assim a palavra de Deus. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz do teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria,
e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor nos dê uma mente atenta e um coração aberto para aquilo que o Senhor quer nos falar. E que a tua palavra, por meio do teu Espírito, possa transformar o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, José e Maria pegam o seu filho primogênito, e como bons judeus, eles levam o menino Jesus até o templo, eles circuncidam Jesus no 8º dia, como dizia a lei, eles consagram Jesus no templo e eles fazem aquele sacrifício que era determinado pela lei de Moisés. Lá em Levítico 12:8 diz o seguinte: se ela, a mãe, não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Então essa é a oferta de José e Maria, o que revela para nós que eles eram realmente bastante pobres, eles não tinham condições financeiras de oferecer um cordeiro, então eles oferecem 2 pássaros, que é a oferta dos pobres. Então eles vão até o templo fazer essa consagração, fazer essa oferta, essa purificação, e ali eles encontram esses 2 personagens, Simeão e Ana. E esse encontro especial, ele nos ensina pelo menos 3 lições sobre Deus, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa manhã. 3 lições desse texto sobre Deus para nós. Deus é fiel, Deus é imprevisível, Deus usa os improváveis. Deus é fiel, Deus é imprevisível e Deus usa os improváveis. Então a primeira lição é que Deus é fiel. Deus, ele cumpre as suas promessas. E nesse texto, Deus mostra a sua fidelidade de 2 maneiras. Ele prova a sua fidelidade em particular para com Simeão e nacionalmente para com Israel. Em particular porque Deus havia prometido a Simeão que ele não morreria sem ver o Messias, diz ali o versículo 26. E Deus havia prometido um rei a Israel, o Messias para libertar o seu povo. E existem dezenas de textos do Antigo Testamento que se cumpriram com a vinda de Jesus, comprovando que ele é verdadeiramente o Messias. Nós poderíamos ficar aqui muito tempo lendo esses textos, aqui está projetado apenas 2 deles. E se você quiser abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia ali no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler apenas 2 dessas profecias. E se você quiser abrir então, Isaías 7, 14. Que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Virando um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia, Isaías capítulo 9, eu quero ler os versículos 6 e 7. Outra profecia messiânica, Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então Jesus
é esse Messias. A palavra Messias significa rei, ungido. Os reis, eles eram simbolicamente ungidos. E daí vem então essa palavra Messias. Jesus então ele cumpre essas profecias. Ele é o Messias de Israel. Ele vem para resgatar o seu povo. Então Deus é fiel. Deus ele cumpre as suas promessas. E a Bíblia afirma a fidelidade de Deus várias vezes. Vai aparecer aí projetado 2 textos do Velho Testamento. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Diz o Salmo 145, 13. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Diz Deuteronômio 32, 4. Então essa é a primeira verdade. Deus, nosso Deus é um Deus fiel, nosso Deus é um Deus que faz promessas e Ele cumpre as suas promessas. E Simeão, então, ele toma Jesus nos seus braços, ele adora a Deus e ele se considera, então, pronto para partir dessa vida. Esse é um momento tão significativo para ele, essa visão do Messias nos seus braços. Ela é suficiente para Simeão. Ele pode agora partir dessa vida plenamente satisfeito. Ele sabe que Deus é fiel. No fim, deu tudo certo para Israel. Versículos 28 a 32. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Então Deus, Ele é fiel. A segunda lição desse texto é que Deus é imprevisível. Deus, Ele nos surpreende, porque Ele cumpre a sua promessa de enviar o Messias, mas Ele o faz de um modo totalmente imprevisível. Deus cumpre a sua promessa, mas não da maneira como Israel esperava. Parte dos judeus esperava o Messias que fosse um libertador militar, um libertador político. E Deus envia um Messias para libertar Israel dos seus piores inimigos. Mas não Roma, e sim o pecado, o diabo e a morte. Havia um partido judaico que apoiava a luta armada contra os romanos. Esse partido ele era conhecido como os Zelotes. E é interessante que Jesus tinha um discípulo que pertenceu a esse partido, Simão, chamado o Zelote. Mas Jesus não cumpre as expectativas dos Zelotes, que desejavam uma libertação por meio da luta armada. Parte dos judeus esperava que o Messias estabeleceria um reino em que apenas os judeus religiosos participariam. Os escribas e os fariseus, eles acreditavam que Deus libertaria Israel dos seus inimigos, no caso aqui de Roma, e que Deus estabeleceria o seu reino, e que Deus seria rei, e que participariam desse reino aqueles judeus que obedecessem fielmente, estritamente à lei de Moisés. E os escribas e fariseus, eles se viam dessa maneira. Eles acreditavam que por meio da obediência deles, o Messias viria e o reino de Deus seria inaugurado. Mas em vez disso, vem Jesus e inaugura o reino de Deus.
E ele inaugura o reino que inclui não-judeus, samaritanos, publicanos, que inclui aqueles que são chamados, nos evangelhos a gente encontra os publicanos e pecadores. Quem são esses pecadores? Não são todos pecadores, mas esses pecadores que aparecem aí nos evangelhos eram os judeus que não cumpriam com as normas que os fariseus haviam estabelecido. A morte e a ressurreição de Jesus inaugura a nova aliança. E agora não há mais a necessidade de guardar o sábado, não há mais a necessidade de seguir aquela dieta judaica de não poder comer certas coisas. Graças a Deus, porque a gente pode comer carne de porco e outras coisas boas, frutos do mar também. Não há mais a necessidade de praticar a circuncisão. Então Jesus, ele vem, ele estabelece o reino de Deus, mas ele frustra as expectativas dos escribas e fariseus. O reino de Deus não vem pela força militar, o reino de Deus não vem apenas para os religiosos. E por último, parte dos judeus esperava que o Messias estabeleceria um reino que teria Jerusalém como a capital e o templo como centro da adoração mundial. E Jesus inaugura um reino sem capital política. A partir da morte e ressurreição de Jesus, o mundo inteiro se torna um lugar de adoração. Chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Jesus falando para a samaritana, eles não adorarão nem nesse monte, o Monte Moriá dos samaritanos, nem em Jerusalém, mas eles adorarão em espírito e em verdade. E agora o mundo inteiro se torna um lugar de adoração. A terra inteira. E o templo é formado agora de pessoas. Nós somos o templo. A igreja é o novo templo. Um templo formado de pessoas. Os saduceus, eles controlavam o templo em Jerusalém. E eles ganhavam muito dinheiro com isso, eles tinham muito poder político por causa disso. E eles esperavam que o Messias manteria as coisas como estavam e que eles pudessem manter os seus privilégios. Mas Jesus é o Messias que cumpre o propósito de Deus, mas que frustra todas as expectativas humanas. Ele frustra os zelotes, os fariseus e os saduceus. Então nós temos um Deus que nos surpreende. Deus cumpre as suas promessas por meio de um Messias crucificado. A grande vitória do reino de Deus, que o reino de Deus é estabelecido, é na cruz. Os inimigos derrotados são o pecado, o diabo e a morte. Os não-judeus, os chamados pecadores, são incluídos no reino de Deus. A lei de Moisés é substituída pela lei de Cristo. O mundo inteiro se torna o centro de adoração e a igreja é agora o templo de Deus. Então, a Bíblia nos apresenta essas duas realidades. A fidelidade e a imprevisibilidade de Deus. Deus cumpre as suas promessas, mas não de acordo com as nossas expectativas. Deus cumpre as suas promessas, mas no tempo dele e do jeito dele. E aqui tem uma coisa muito interessante para a nossa vida. Você se sente, às vezes, como se Deus tivesse se esquecido de você? Você tem a impressão, às vezes, de que Deus não está sendo fiel, de que Deus não está cumprindo aquilo que Ele havia prometido para você? Viver pela fé significa confiar que Deus é fiel e que Ele cumprirá com as suas promessas
nas nossas vidas, mesmo quando parece que Ele está demorando, mesmo quando parece que Deus se esqueceu de nós. Viver pela fé significa confiarmos que Deus cumprirá suas promessas do jeito dele e no tempo dele. Salmo 138:8 diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e bondoso em tudo o que faz. Salmo 138:8, Salmo 145:13. O Senhor é fiel, Deus cumprirá o seu propósito. E muitas vezes a gente vai ouvir de Deus aquilo que Jesus disse para Pedro, quando ele estava lavando os pés de Pedro, e Pedro meio confuso, meio desacorçoado com aquela cena. E é muito interessante o que Jesus diz para Pedro ali em João 13:7. Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. E assim é nas nossas vidas muitas vezes. A gente não entende o que Deus está fazendo. Mas Deus é fiel e Deus cumprirá suas promessas, só que do jeito dele e no tempo dele. A terceira lição desse encontro do menino Jesus com Simeão e Ana é que Deus usa os improváveis. Deus nos capacita. E há nesse texto, então, dois personagens interessantes: Simeão e Ana. Simeão, ele é descrito apenas como um homem justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. E é muito interessante que Lucas cita aqui o Espírito Santo 3 vezes, nos versículos 25, 26 e 27. Do 25 diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Do versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E do versículo 27, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Então parece até que Lucas faz uma prévia do Pentecostes aqui, né? Um homem cheio do Espírito Santo. E nós não sabemos mais nada sobre Simeão, nós não sabemos nada sobre a sua formação, não sabemos se ele tinha algum tipo de educação, como uma formação como fariseu ou como escriba. Nós não sabemos se ele era sacerdote, nós não sabemos nada sobre esse homem. As únicas coisas que nós sabemos, e isso é suficiente, é que ele era um homem que andava com Deus. Um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que confiava nas promessas de Deus. Porque diz o texto que ele esperava a consolação de Israel. É muito provável que Simeão fosse um homem bastante idoso. A oração que ele faz nos versículos 29 a 32 sugere isso. E a outra personagem que nós encontramos aqui é essa mulher chamada Ana, versículos 36 a 38. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Existe um preconceito de que a Bíblia é um livro machista. Eu não acho a Bíblia um livro machista. Eu acho que as mulheres, pelo contrário, elas são exaltadas na Bíblia. E Ana é um desses exemplos
né, de mulher que é exaltada. E ela aparece aqui como mulher e como uma mulher idosa. E é muito interessante que ela é descrita por Lucas como se ela fosse um dos sacerdotes ali no templo de Jerusalém. Porque os sacerdotes viviam no templo. E a função deles era cuidar da adoração a Deus. E é isso que Ana faz. Ela nunca deixava o templo, ela adorava a Deus jejuando e orando, e ela vivia com toda a liberdade naquele lugar, servindo a Deus. E diz o texto que ela falava a respeito do menino para todo mundo. Aliás, é uma característica das mulheres, elas gostam bastante de falar, né? Então ela está aqui cumprindo com essa sua missão e característica. Mas brincadeiras à parte, ela aparece aqui como uma evangelista, como alguém que fala a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Como é bonito isso, ver a maneira como Deus usa essa mulher de 84 anos. Então, quando José e Maria surgem do templo para fazer o sacrifício, com o Messias nos braços, eles não são recepcionados pelo sumo sacerdote. Eles não são recepcionados pelo presidente do Sinédrio, que era o grande conselho dos judeus. Deus usa Simeão e Ana. Deus usa esses dois ilustres desconhecidos. Um homem que não tinha nenhuma função especial, uma mulher viúva, idosa. Para a sociedade da época e para a nossa sociedade, duas pessoas que podem ser consideradas irrelevantes. E aqui a gente chega a essa verdade, que Deus não usa os poderosos, Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que estão disponíveis para Ele. E qual é o segredo, então, de Simeão e de Ana? O segredo deles é muito simples. Eles amavam a Deus e eles se colocaram à disposição de Deus. Amavam a Deus e se colocaram à disposição dele. E os dois eram de idade avançada. E com o passar do tempo, vocês que são mais jovens não vão entender isso, mas quem passou de 50 vai se identificar. Com o passar do tempo, nós vamos ficando com uma certa tendência a nos acomodarmos. Nós vamos ficando meio preguiçosos, nós não queremos mais nos envolver tanto com as coisas, nós não queremos mais incomodação. Eu não quero mais me incomodar. E a gente começa a se acomodar. E a gente começa a se acomodar na obra de Deus também. E aqui nós encontramos esse casal, que é um exemplo para nós de que nós não devemos nos acomodar. De que é possível, até o fim das nossas vidas, é possível amar a Deus. Até o fim das nossas vidas é possível você ser cheio do Espírito Santo. Até o fim das nossas vidas é possível a gente servir, a gente adorar, a gente falar de Jesus. O Salmo 92, 12 a 15 diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Que bonito Salmo 92. Na velhice darão fruto.
Então não existem limites, não existem barreiras para servirmos a Deus. Você pode servir a Deus sendo jovem, você pode servir a Deus sendo velho, você pode servir a Deus em qualquer idade, você pode servir a Deus em qualquer estado civil, você pode servir a Deus em qualquer fase da vida, seja você quem for, porque Deus usa os improváveis, Deus usa os disponíveis. O que nós temos que fazer? Nós temos que amar a Deus, e esse amor que nos constrange é um amor que nos leva então a servir a Deus. E nós podemos fazer isso até o fim da nossa vida. A grande pergunta então é muito simples. Eu quero ser usado por Deus? Se eu quiser ser usado por Deus, Ele vai me usar até o fim dos meus dias. Então, 3 lições desse encontro de Simeão e de Ana com o menino Jesus. Primeira lição, Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Segunda lição, Deus é imprevisível. Deus, Ele nos surpreende. E Ele vai cumprir as promessas dEle para a sua vida, mas no tempo dEle e do jeito dEle, que é o melhor. E Deus usa os improváveis. Deus nos capacita e Deus irá nos usar até o último dia da nossa vida, se nós o amarmos e se nós nos dispusermos nas suas mãos. Quero convidar você agora para juntos, diante dessas 3 lições, diante dessas 3 verdades, para nós juntos participarmos da ceia do Senhor. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia agora, lá no profeta Isaías. O pessoal do louvor pode vir aqui para frente. E nós vamos ler mais uma vez Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus veio a primeira vez e as profecias se cumpriram, Deus foi fiel. E se ele veio uma primeira vez e Deus cumpriu com as suas promessas, ele virá uma segunda vez e ele estabelecerá o seu reino para sempre. Mas eu quero chamar a sua atenção para um dos títulos de Jesus, ali do versículo 6, diz que ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus, ele é o nosso Príncipe da Paz. E nessa manhã nós estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor. Como que ele se torna o Príncipe da Paz? Por meio da sua morte na cruz. É por meio da sua morte, por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário, que nós temos agora paz com Deus, que nós somos reconciliados com Deus. Quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, quando nós nos arrependemos, nossos pecados são perdoados. Nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos crer e nos apropriar daquilo que Jesus fez. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados pela fé, temos paz com Deus,
por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós terminamos a nossa celebração. Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana, um ótimo Natal, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo a todos.